mas é um trono de glória, e a Bíblia diz que do lado do trono de Deus há anjos que proclamam: santo, santo, santo é o Senhor. Só que na frente do trono de Deus tem um altar aceso. A fumaça que sai desse altar, ela sobe até as narinas de Deus. E o que mantém este fogo aceso, a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 8, que são as nossas orações. São elas que mantêm o fogo aceso lá no altar que está diante de Deus. A Bíblia diz que tem um anjo responsável de pegar as nossas orações, misturar com o incenso, para que ela queime e para que ela vá até as narinas de Deus. Então você imagina, o diabo, ele já sabia disso, porque ele esteve lá no céu. Então tudo que ele quer, sabe o que é? Impedir você de orar. Impedir você de orar. Porque para ele é a mesma coisa que tacar na cara de Deus. Está vendo? O fogo aí está apagando. Os teus servos não oram mais, não falam mais. É uma forma dele agredir a Deus, fazer com que você pare de orar. Mas nós somos um povo de oração, amém? Diga assim: se depender de mim, esse fogo não se apaga. Aleluia, glória a Deus. A oração, ela é tão importante que o Salmo 91 é uma oração. Moisés, ele está no meio do deserto. Moisés estava enfrentando perigos, adversidades, e no meio do deserto ele está tendo que lidar com entidades malignas ainda, porque a batalha de Moisés não era só uma batalha física, também se tratava de uma batalha espiritual. Então ele faz duas orações poderosas, o Salmo 90 e o 91. É tão lindo que a gente acha que foi Davi que escreveu o Salmo 91, mas foi Moisés, no momento de batalha, no momento de luta, no momento em que ele está tendo que lidar com adversidades, ele escreve estes salmos, porque é uma oração a Deus. E aqui ele começa a falar dos perigos. E no domingo passado nós falamos da peste que se propaga nas trevas, e hoje nós vamos falar de uma outra entidade, de um espírito que assola ao meio-dia. É uma entidade, é uma mortandade, é um espírito da morte. Esse espírito da morte, ele representa tanto a morte física quanto a morte espiritual. Então olha só, o Salmo 91, ele é um dos textos mais poderosos da Bíblia, porque ele é uma oração que ajuda a gente a clamar a Deus para afastar esses perigos da nossa vida. Quando as pessoas tinham mais temor, eu me lembro antigamente, as pessoas elas oravam o Salmo 91. Às vezes você ia na casa de algumas pessoas, elas tinham a Bíblia aberta lá no Salmo 91. É ou não é? E aí, o que acontece? A geração foi mudando, os tempos foram mudando, as pessoas foram perdendo o temor a Deus, acharam que tudo isso é besteira, uma vez que Jesus morreu na cruz, acabou. Ah, Jesus morreu, estou livre. Ora, Judas andava com Jesus, dormia com Jesus, comia com Jesus, tinha acabado de participar de uma ceia, só que a Bíblia diz que o diabo entrou no coração dele. Então, se a gente não tiver vigilância, a gente vai ser vencido por essas entidades que estão aí. Então, quando eu era criança, a gente via como as pessoas tinham temor a Deus. Antes de começar uma oração,
elas oravam o Salmo 91, expressavam o Salmo 91, tinha uma força tão grande, era um povo mais unido. Isso se chama temor a Deus, amém? Temor ao Senhor, e nós não podemos perder esse temor. E não é só pelo que está escrito, mas é pelas nossas experiências que nós vivemos, as experiências que nós passamos todos os dias. Às vezes a gente fala: nossa, eu estou numa luta, bispo, eu estou numa prova, estou enfrentando uma prova. Essa prova são experiências que vão nos capacitando. Então, experiências, elas nos fazem crescer espiritualmente. Eu fui criado dentro de uma comunidade judaica messiânica. O judaísmo, ele tem vários braços. O judaísmo, ele tem o judaísmo messiânico, que é aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. E Yehoshua, eles não falam Yeshua, porque dizem que Yeshua é uma abreviação e que o nome correto seria Yehoshua. Mas é uma comunidade que crê no Senhor Jesus Cristo como Messias. Então, tem o judeu natural, que é aquele que crê só em Deus, mas não crê em Jesus. Existe o judeu espírita, existe o judeu satanista. Então não é porque é judeu que você vai falar é judeu, mas tem o judeu satanista. Tem o judeu cabalista, que é aquele que segue a cabala. Além da Torá, ele tem um outro livro que se chama Zoar. Então ele tem uma outra Bíblia chamada Zoar. Zoar é a Bíblia da cabala. Então o judaísmo, ele tem vários braços. E eu, até os meus 16 anos, eu fui criado dentro da Yeshivá, dos estudos, dos preceitos. Aí veio a época da adolescência, veio uma rebeldia no meu coração. Adolescente parece que vive uma rebeldia. Eu também vivi isso daí. É ou não é? É falar que você nunca viveu isso daí. Então eu acabei me rebelando, saindo, afastando dos caminhos do Senhor. E quando eu decidi voltar, fazer um pacto com Deus, falar assim: puxa, eu estava errado no que eu fiz, nos meus pensamentos. Quando os meus pensamentos começaram a amadurecer, que eu voltei na comunidade judaica, o rabino que ali estava, ele tinha feito alguns estudos e ele não cria mais em Jesus. Ele não acreditava mais em Jesus. Então ele falou assim para mim: senta aqui, deixa eu explicar algumas coisas para você. E falou, e explicou, e citou livros, citou histórias e tudo aquilo. Eu olhei para ele e falei assim: olha, eu não creio em Jesus só no que está escrito, só pelo que a Bíblia diz. Não, eu não creio em Jesus só pelo que está escrito na Bíblia. Eu creio em Jesus pelas experiências que eu vivi com Ele, pelas experiências que eu tenho com Ele. Isso ninguém tira, isso ninguém muda, isso ninguém apaga, isso ninguém vai arrancar de mim. As nossas experiências, então coloca isso no teu coração. As nossas experiências, elas nos aproximam de Deus. E o Salmo 91, ele é um salmo tão poderoso. Ele é um salmo daquele que vive experiências com Deus, experiências com o Pai. Então o Salmo 91, ele vai falar de alguns ataques, e hoje nós vamos falar do 6º ataque, da mortandade que assola ao meio-dia, desse espírito maligno que assola ao meio-dia, que vem para matar, para tirar a paz da pessoa. E é no meio-dia, é no auge do dia, quando o sol está no meio da terra, quando os 2 ponteiros do relógio apontam para cima, é nesse exato momento, quando a nossa sombra, ela não está para a direita nem para a esquerda, a nossa sombra está sobre nós. É nesse momento que uma mortandade, uma entidade da morte,
ela sai para criar prejuízos. E não tem dia, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, como aconteceu hoje, né, irmã Sandra, após o culto. Veja que uma entidade pegou a mulher aqui do lado. Então, veja que essas entidades, elas não param, não descansam, elas não tiram férias, não existe sábado, domingo, nem feriado para elas. Elas estão em todo tempo tentando atacar a gente. E é nesse calor mais intenso, nesse calor mais bravio, aonde a nossa sombra se ausenta de nós, que essa entidade sai para trazer prejuízos, para trazer morte para nós. E esse calor, ele também pode representar as lutas que nós passamos, os desertos que nós enfrentamos. Porque às vezes a gente fala, eu estou enfrentando um deserto, e no deserto só tem sol, só tem calor. Às vezes nós estamos enfrentando deserto, estamos enfrentando tanta luta, e ainda vem uma entidade dessa da morte para causar prejuízos para nós. E muitas vezes nós não sabemos como agir. Ao invés de falarmos com Deus, de buscar a presença de Deus, às vezes a gente ainda blasfema, reclama, fala coisas que não deve. Próximo da minha casa tem um rio, e aquele rio sempre está baixo. E às vezes eu estou fazendo caminhada na rua de cima, o rio está correndo e eu escuto o barulho do rio. Mas é um rio tão fraquinho que você consegue passar por cima dele. Você atravessa ele porque é rasinho. Só que ele faz muito barulho. Por quê? Porque o rio, quando está sem água, ele faz muito barulho. A água que tem correndo nele bate nas pedras, fazem pequenas cachoeiras. Então, conforme ela vai caindo, vai batendo nas pedras, nas laterais do lado, você vai escutando o barulho da água. Vai ou não vai? Um dia deu uma chuva longe, não ali onde eu estava, e eu não escutava o barulho do rio. Eu falei, mas cadê a hora que eu olhei o rio estava cheio, quase transbordando. Só que ele vinha em grande velocidade, cheio, forte, mas não fazia barulho. Você já reparou isso? Quando o rio está cheio, ele não faz barulho, porque ele corre por cima das quedas, ele corre por cima das pedras. Você só vê ele correndo, e ele vai. Assim é a nossa vida. Quando nós estamos cheios de Deus, nós corremos com força, nós temos força total para seguir o curso da nossa vida e não fazemos barulho. Mas uma pessoa sem Deus, ela sai fazendo barulho por onde passa, sai batendo nas pedras, sai caindo nas cachoeiras e vai fazendo aquele barulho danado por onde passa. Então uma pessoa sem Deus é como um rio vazio. Uma pessoa com Deus é como um rio cheio, corre forte, com força. Eu não ia ter coragem de atravessar ele, eu atravesso ele. Agora, naquela velocidade não, cheio daquele jeito, jamais. Assim é a vida daquele que está cheio de Deus. Ele vai atravessando, vai seguindo o curso, sem fazer barulho, sem criar prejuízos nas laterais. A mortandade que assola ao meio-dia, ela vem no momento onde nós estamos mais exaustos. É no momento do calor do sol, ela vem sobre nós. E na Bíblia, a mortandade que assola ao meio-dia, ela é chamada de vento do Oriente. Olha só, vamos ler esse texto. Vou pedir para o Rodrigo colocar no telão. Gênesis 41, 23. Nós vamos aprender sobre esse vento quente, esse vento destruidor, este vento que secava rios, que destruía plantações, que trazia fome sobre a terra. Diz assim, 41, 23, aqui é José interpretando os sonhos de Faraó. Eis que 7 espigas mirradas e queimadas do vento oriental brotava após elas. Olha só,
José está interpretando um sonho e ele está dizendo que essa entidade maligna, que nesse sonho estava representada por essas espigas, iria devorar a terra, iria acabar com as plantações, iria trazer uma seca em toda aquela região. E foi isso que aconteceu. A seca não veio só no Egito, a seca veio para toda a península do Sinai e para toda a região da Mesopotâmia, e todo aquele povo teve fome, seca, destruição, porque veio um vento quente, um vento que saiu do Oriente e trouxe morte nas plantações. Se José não tivesse sido usado por Deus para armazenar comida no Egito, milhares de pessoas teriam morrido, porque ele conseguiu saciar a fome não só dos egípcios, mas de todos que estavam em volta. A Bíblia vai contar também a história de um profeta, um homem chamado Jonas, no capítulo 4. Jonas, ele tinha acabado de pregar uma palavra sobre Nínive, e ele não queria que Nínive se arrependesse. Então ele prega uma mensagem meia boca, sobe em cima de uma montanha e fica esperando a destruição de Nínive. Nínive foi uma cidade fundada por Senaqueribe, que era inimiga dos hebreus. Tudo que ele queria era que Nínive fosse destruída. Conta o Targum que os ninivitas, eles eram tão maus, que quando passava por aquela cidade uma mulher grávida que não era ninivita, eles espancavam, estupravam essas mulheres, abriam a barriga da mulher, costuravam um gato lá dentro. Assim o Targum conta, de tanta maldade que era. E Jonas queria que aquela cidade fosse destruída, porém a pregação dele entrou no coração daquele povo, e a Bíblia diz que eles se arrependeram. O rei e todos os moradores se vestiram de saco, e ele diz que até os animais jejuaram, e Deus liberou perdão. E Jonas está em cima de uma montanha, no meio de um sol ardido, quente, ferindo a sua cabeça. Deus fez crescer uma boboreira sobre a barraca dele, trazendo refrigério para ele. Só que a maldade no coração de Jonas era: eu quero a destruição de Nínive. Então a Bíblia diz que esse vento oriental, ele veio enviado por Deus. Olha só, aconteceu que ao nascer do sol, Deus mandou um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou. Porque a boboreira não estava mais lá. Durante a noite bichos subiram, comeram a boboreira, destruíram a boboreira, e Jonas ficou à mercê daquele ataque, de tudo aquilo que ele pregou contra Nínive. Agora ele estava vivendo, ele mesmo estava vivendo uma punição, enquanto Nínive estava se arrependendo, se vestindo de saco. Este sol, este vento quente, ele representa sim na nossa vida as lutas que nós passamos, as tempestades que nós enfrentamos, as dificuldades que nós lutamos, porque há momento na nossa vida que a gente acha que não vai conseguir, e é nesse momento de tanta luta, de tanta fragilidade, que ainda vem uma mortandade que assola ao meio-dia, ou seja, que assola no momento mais quente, mais difícil que nós estamos passando, e traz morte. O sol está no centro da terra, a sombra se esconde. É nesse momento que as aves cessam o seu canto. Ao meio-dia as aves param de cantar, porque até elas reconhecem que uma entidade maligna passa pela terra, trazendo morte, trazendo destruição. É nesse momento de mais desespero, onde o ar está pesado, que essa entidade vem trazendo assolação, trazendo morte, trazendo destruição no meio das pessoas. Eu fui fazer uma manutenção no trailer da igreja e estava chovendo. E eu comprei
aquela fita, uma fita, eu não sei como que é o nome daquele negócio lá, eu chamo de manta asfáltica. Não grudava de jeito nenhum. Aí o rapaz que vendeu para mim, ele falou assim: você tem que esperar aquele sol do meio-dia, quente. Eu vim aqui para a igreja no auge daquele sol. Eu estou em cima do trailer trabalhando e pingando. Eu falei: meu Deus, que desespero é você trabalhar no meio de um sol quente. Quando você sai daquele sol, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Tomar uma água, é ou não é? Você toma aquela água geladinha, traz aquele refrigério. Pois bem, é no meio desse sol quente, é no meio dessa assolação que nós estamos passando, que o Espírito Santo é a água da vida que traz refrigério para nós. Aleluia. Vai vir o dia quente, vai. É impossível você impedir o meio-dia de acontecer, mas a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. O sol pode estar bravo, mas aquele que está na presença de Deus está debaixo da sombra do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. O sol pode estar rachando mamona lá fora, mas debaixo da sombra tem refrigério, tem proteção, e a Bíblia diz que Ele é a sombra daquele que busca. Aleluia. O Salmo começa isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar na sombra do Onipotente. Deixa o sol vir, deixa o sol vir rachar mamona. Se eu estiver com Deus, Ele vai fazer sombra sobre a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Existem ciclos da nossa vida que nós enfrentamos e teremos que enfrentar. Ciclos que virão para provar a nossa fé. E no meio dessa luta, entenda isso, guarda isso no teu coração. Eu aprendo muito isso com isso. É no sol do meio-dia que as aves cessam o seu canto. É no meio deste sol bravio, desta assolação, que o diabo tenta tirar dos nossos lábios a nossa adoração a Deus. Então não importa como está o sol lá fora, adore a Deus, busque a Deus, clame a Deus. Não deixe o sol parar a sua adoração. Não deixe a mortandade do meio-dia calar o seu canto. Adore a Ele, busque a Ele, porque enquanto você adora a Ele, Ele faz sombra sobre você. Quem morou na roça sabe disso. A galinha está com os pintinhos e ela faz sombra sobre eles. Você fala: cadê aquele monte de pintinho que estava com a galinha? De repente um coloca a cabecinha para fora, o outro, está tudo debaixo dela. A Bíblia diz: assim como a galinha junta os pintinhos, o Senhor ajuntaria os seus filhos. Aleluia. Tem proteção debaixo das asas do Altíssimo. Tem proteção debaixo da sombra do Senhor. A mortandade não consegue te atingir. Esse calor bravio do meio-dia não consegue te derrubar, porque existe proteção naquele que está com o Altíssimo. Há uma sombra, há um refrigério para você. Sombra significa refrigério. Tem refrigério para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Não deixe nada calar você, parar você, te bloquear. Eu me lembro que alguns anos atrás tinha uma ovelhinha nossa aqui da igreja que ficou muito enferma, muito doente. E quando eu fui até a casa dele, eu falei assim: irmão, ele sempre ligava, falava assim: pastor, tem um docinho que eu fiz aqui, vem comer um doce. Eu não gosto muito de doce, mas para não desfazer, né, Josué? Nós que somos pastores aprendemos a não desfazer das coisas.
Então eu passava lá comer aquele docinho. Aí eu falava: irmão, nós vamos fazer uma campanha de oração. Deus vai curar você desse câncer aí. E falava assim: não vai curar não, pastor. Eu falei: vai. Eu falei: não vai. Deus não tem obrigação de me curar. Eu fumei a vida inteira. Ixi, o senhor não sabe o que eu já aprontei nessa vida. A conta chegou. E de fato, um dia eu recebi uma ligação da irmã Josi. Falou: pastor, corre, o irmão Carlinho está aqui, está mal aqui. E eu fui até a Santa Casa. Cheguei lá, os médicos falaram: olha, ele está aos minutos finais, ele não vai mais viver, não tem mais jeito. E ele ali naquele leito da morte, no leito da morte. Eu disse: irmão Carlos, nós estamos aqui. Sentei lá do lado e ele, em todo o tempo, tudo que ele queria era água gelada. Eu quero água. O médico falava assim: não pode dar água para ele. Eu falei: o cara não vai morrer? O cara vai morrer porque o cara não pode beber água. Vai morrer com sede é terrível, né? A irmã Josi dava água para ele, suco. Teve um momento que eu estava ali refletindo, pensando em Deus. Ele não tinha mais força. De repente eu escutei um barulho. Eu falei: irmão, você está bem? O que está acontecendo? Ele falou assim: eu estou louvando a Deus. Ele partiu louvando a Deus. Ei, não deixa nada nessa vida calar a sua boca, tirar o canto de você. Coisas acontecem para tentar calar a nossa voz. Os pássaros se calam quando a mortandade do meio-dia assola, mas nós não. Nós estaremos louvando e faremos menção do nome do Senhor, porque Torre Forte é o nome dele, aonde o justo se acolhe e está seguro. É baluarte da verdade, é escudo e broquel, é a nossa proteção, é a sombra, é o refrigério daquele que crê. Aleluia. Se você puder ficar em pé, fique em pé. Se você não puder, fique também, em nome de Jesus. Aleluia.